Bem como o pastor Jefferson colocou, hoje nós vamos estar encerrando a série, né? Esse tema, não vejo, mas creio. Eu quero dizer para a amada igreja que esse tema, ele muito falou comigo e falou ao meu coração. Porque os tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos crer muito. São tempos difíceis, as coisas estão se apertando, e o que nos resta como cristão é crer, é confiar que há um Deus no céu que cuida de nós, que há um Deus no céu que provê na nossa vida. Eu não sei como você chegou a esta casa, como você adentrou por estas portas, mas eu quero te dizer que você não vai sair da mesma forma, porque nós servimos a um Deus que não deixa ninguém sair ou voltar para sua casa de mãos vazias. Ele está sempre surpreendendo, guardando, protegendo e provendo na vida daqueles que confiam nele, naquele que crer nele. E nesta noite não vai ser diferente. Quando o pastor falou comigo para estar trazendo a mensagem desta noite, confesso aos irmãos que eu fiquei até umas 3 horas da manhã pedindo ao Senhor uma palavra para que pudesse estar ministrando para a igreja. Sente para mim, fazendo favor. Estou com 50 anos, mano. E fiquei até as 3 horas buscando uma palavra. Às vezes nós queremos trazer palavras que a gente acha que é boa para nós, é boa para outra pessoa, mas o bom de servir a Deus é que Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E até 3 horas da manhã eu ainda não tinha a palavra para poder estar ministrando. E interessante que quando eu saí do outro quarto, que é o escritório, e fui para a cama, assim que eu deitei, não demorou uns 2 minutos, o Espírito Santo me levou a um capítulo. E ali lendo a palavra, eu fiquei, meu Deus, o tema é não vejo, mas creio. E eu comecei a ler a palavra. Confesso aos irmãos que eu já li essa palavra mais de umas 3 vezes. E fiquei buscando, falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Porque eu sei que o Senhor está falando primeiramente comigo, porque a palavra já está me cortando. E Deus foi abrindo o meu entendimento e foi ali colocando palavras, foi me mostrando os versículos, e achei a palavra muito propícia para o tempo de hoje. Às vezes estamos diante de alguns desafios que, olhando com os nossos olhos, não conseguimos enxergar nada. Mas como o tema diz, não vejo, mas creio. Eu preciso crer. Eu não sei, de repentemente você pode estar olhando para alguma situação na tua vida e não estar enxergando nada, mas o que eu quero te dizer, já iniciando a palavra, é:
você precisa crer. Nós precisamos crer. Talvez olhamos para o nosso casamento e não conseguimos enxergar nada. Mas quando eu creio, eu vejo a solução, porque Cristo é a solução. Às vezes olhamos para o nosso filho, eu no meu caso, principalmente, e falo sempre, talvez com os meus olhos carnais eu não consigo enxergar, mas eu preciso crer que Deus vai mudar aquele quadro, que Deus vai mudar aquela situação. E assim somos nós. Temos tantos desafios. Se for perguntar a cada um aqui, cada um vai colocar o seu. Talvez você entrou nesta noite desanimado, com medo, amedrontado, inseguro. Mas eu quero trazer uma palavra que te leva a crer, a entender que essa situação ela vai mudar, que este quadro ele vai mudar na hora certa, no tempo certo, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas para isso nós precisamos crer. E Deus me deu uma mensagem no livro de Daniel, uma palavra que vocês muito conhecem, que fala de 3 rapazes, 3 meninos, ou 3 jovens, que me chama muita atenção pela sua coragem, pela sua fé, pela sua dedicação, pela tua confiança. E é isso que eu quero nesta noite compartilhar com a igreja. A fé desses homens, a comunhão destes homens, a paz que esses homens ou esses meninos tinham e o testemunho que esses meninos também davam. E essa palavra se encontra no livro de Daniel, como eu já falei, no capítulo 3. Peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias, aonde vamos poder ver do versículo 1 ao 7, um rei que ordena algo para os seus súditos. Mas vemos também do versículo 8 ao 18, esses 3 jovens que não se dobram diante dessa situação que é imposta sobre a vida daquele povo naquela época. E do versículo 19 ao 30, vamos ver Deus dando o livramento a esse jovem. A Deus abençoando e dando a vitória a estes jovens. Essa palavra fala de Ananias, Misael e Azarias, mas nesse capítulo aqui são chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas jovens que não se renderam, que não se dobraram diante da dificuldade. E eu pude ver que eles não viram, mas eles sabiam em quem criam. Eles sabiam em quem eles confiavam. Eles sabiam e entendiam que havia um Deus no céu que cuidava deles. E assim, irmão, temos que ser nós.
Nós temos que crer, nós temos que entender que há um Deus no céu que cuida de nós, independente de que seja que possa estar acontecendo na nossa vida, diante de nós, ou que muitas das vezes é imposto a nós. Ananias, Misael e Azarias, jovens que não viram, mas creram que Deus podia livrá-los daquela fornalha. Essa palavra é daquela fornalha ardente, aonde esses 3 jovens são jogados lá dentro. Mas Deus nos livra, e foi o que aconteceu. E no decorrer da palavra, nós temos aí 30 versículos, mas eu não vou ler todos, claro, né? Porque senão ficaria cansativo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para alguns versículos, ao qual nós vamos estar ministrando e falando aquilo que o Senhor colocou em meu coração. No versículo 1 nós vemos um rei que manda levantar uma estátua, aonde que todos naquela província, todos naquele lugar teriam que se dobrar, teriam que adorar aquela estátua. E isso aconteceu com muitos. Mas o que me chama a atenção é que esses 3 jovens não se dobram diante desse decreto e dessa imposição que esse rei colocou sobre aquele lugar. E aqui eu começo. Eu não sei como você entrou, ou que desafio que está diante de você, ou que causa que possa estar sendo maior do que você. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus no céu que cuida de nós, e que se nós honrarmos a Ele, com certeza Ele nos livra de tudo aquilo que o mundo tenta nos imputar. E a palavra diz que Nabucodonosor, ele deu essa ordem em Babilônia. Imagina hoje, né? É o que nós estamos vivendo. Ainda agora, eu estava até falando com o Fred lá embaixo, de alguns cuidados que temos que ter, né? Porque há pessoas que estão imputando coisas, né, que nós temos que fazer, e que se não fizermos, de alguma forma, somos atacados. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para a vida desses 3 jovens, que também não foi diferente o que aconteceu na vida deles. Do versículo 1 ao versículo 7, podemos ver que o rei ordenou que todos os seus súditos adorassem a estátua de ouro que ele havia mandado fazer. E quem se negasse fazê-lo seria jogado numa fornalha acesa, como está escrito aqui no versículo 6, aonde vamos ler. E imagina você, nós, diante de uma situação dessa imposta, aonde que se não fizéssemos aquilo que o rei estava ordenando, nós correríamos risco de vida. E eu quero te chamar a atenção que era isso que estava acontecendo naquela época. Então eu quero te dizer que seja qual for o problema, ou qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando, não baixe o preço, não deixe os princípios,
creia e sabe que há um Deus no céu, que nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo mal. No versículo 6 ele diz assim: a ordem de Nabucodonosor: quem não se prostrar em terra e nem não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esse é o quadro que esses 3 jovens se encontravam. E como não bastasse, algumas pessoas ainda caguetavam, que eles não se renderam, que eles não se prostraram, e eles ficaram na deles, confiantes. E é o que eu quero dizer para a amada igreja nesta noite: creia somente, confie somente. Por mais que você não esteja conseguindo enxergar a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre, creia que a tua bênção vai chegar, que o teu milagre vai chegar, porque Deus é fiel. E podemos ver essa situação em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a essa imagem. Eles tinham uma palavra, um decreto do rei, que dizia que se eles não se prostrassem diante daquela imagem, eles poderiam e deveriam ser lançados na fornalha. E foi o que aconteceu. Nós vamos ver mais um pouco à frente. No versículo 12, vemos que eles não se prostram, não prestam culto ao Deus dele, porque eles eram fiéis ao Deus de Israel. Nós estamos vivendo várias situações, irmãos, e aqui eu quero chamar a tua atenção: seja fiel, porque só Deus para te livrar do perigo que for. Não importa a circunstância, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós podemos ver isso, porque a Bíblia vai nos dizer que esses 3 jovens, eles só adoravam ao Senhor, que eles estavam sempre em comunhão, que eles estavam sempre buscando o Senhor para a vida deles, que eles estavam sempre se prostrando diante do Senhor. E no versículo 12, quando essa ordem, e eu não vou ler, que Nabucodonosor, aqui ele é avisado que havia 3 pessoas que não estavam se dobrando diante da imagem, da estátua. E a Bíblia diz que ele ficou enfurecido, ele ficou com raiva.
Mas mesmo assim ele chegou para eles e tipo que intimidando, tipo que falando: olha, eu vou te dar mais uma oportunidade. Se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. E aí no versículo 12, eles dão essa resposta. Mas há alguns judeus que, os caguetes, nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. No versículo 13 diz que ele ficou furioso. E ele, no versículo 14 diz: é verdade? Ele pergunta, ele questiona: é verdade que vocês não estão se dobrando diante de mim? A pergunta é: o que você faria diante de uma situação dessa que, se você falasse que não, você poderia ser lançado na fornalha? De que maneira você se comportaria diante dessa imposição sobre a tua vida? Não precisa me responder. Mas a Bíblia diz que esses 3 jovens, mesmo diante disso tudo, eles não se dobraram, eles não se prostraram diante dessa estátua que foi ali erguida. O que você quer dizer com isso, Júlio? Eu quero te dizer que vale a pena ser fiel a Jesus, que vale a pena ser fiel a Deus. Eles não se prostram, eles não baixam o preço, porque eles eram fiéis ao Deus de Israel. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 5, nós podemos ver o que eles fizeram aqui e o que está escrito aqui em Êxodo, no capítulo 20. Versículo 3 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Aqui eu quero chamar mais uma vez a nossa atenção da importância de estudarmos a palavra e de termos a palavra dentro do nosso coração, porque nós não sabemos em que momento que nós vamos ser afrontados. Nós não sabemos em que momento que vai ser imposto algumas coisas sobre a nossa vida. Mas o que nós precisamos ter dentro de nós é que, diante de qualquer coisa, o melhor ainda é obedecer a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. Imagino eu que este jovem, eles viviam estudando a palavra. Ou seja, antes de chegar diante desta situação, diante dessa estátua, eles já haviam meditado nesta palavra, eles já conheciam esta palavra.
que eles não deveriam se prostrar diante de nenhum outro Deus. Por isso que nós temos que ter a palavra dentro de nós, porque às vezes, eu vou até abrir algo aqui, saímos para evangelizar e chegamos lá, aquela pessoa ainda quer nos ensinar. Quem aí não se sentiu às vezes constrangido? Porque eles conhecem muito bem a palavra, mas o problema é que eles não praticam. A questão não é só você conhecer, é necessário que você pratique a palavra, que você estude a palavra, que você medita na palavra, para que quando você estiver diante de alguma situação que foi imposto sobre a tua vida, você vai saber dizer não e vai falar: fiel é aquele que me prometeu, que maior é o que está em mim do que está neste mundo aí, que quer nos sabotar o tempo todo. E esses 3 jovens, eu amo. Eu estava lendo essa palavra e eu fiquei admirado pela fé desses 3 jovens. E é o que eu quero para a minha vida, irmãos. Eu não quero baixar o preço. Eu quero viver uma vida dedicada ao Senhor. Eu quero viver uma vida de respeito, de obediência ao Senhor. Porque nós vamos ver nesta palavra também o que aconteceu com esses 3 jovens diante dessa atitude. Eu já falei isso aqui e vou falar novamente. Não sei se vocês já assistiram o filme chamado Os Corajosos. E chega uma determinada cena aonde o dono da fábrica chama o seu funcionário na sala e ali faz uma proposta para ele. E ele faz uma proposta para ele e tá vindo do meu chefe, qualquer um aceitaria. Qualquer um. Fique ligado, irmãos. É assim mesmo. O mundo espiritual é isso. Estejam ligados. Começa a falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Esteja ligado, igreja. Em nome de Jesus. Professor, não é mole não, professor. Aleluia. É isso que eu falo, irmãos. Temos que estar ligado. Precisamos estar alerta. Precisamos estar vigilante. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Não está em tempo de nós ficarmos brincando. As coisas estão acontecendo. Por isso que precisamos estar preparados. Precisamos estar aliançados com a palavra, em comunhão com Cristo Jesus. Nós não sabemos a hora e o momento que o inimigo vai querer nos atacar e nos impor alguma coisa. Mas Deus é maior.
No versículo 15 podemos ver que Nabucodonosor, intimidando eles, mas nem mesmo diante das intimidações do rei, eles ficaram com medo, porque eles criam no Deus de Israel, o Deus Altíssimo. É esse Deus, irmãos. Deixa eu te falar, é esse Deus, é esta palavra que nós precisamos ter dentro de nós. Eu poderia aqui estar pulando, saltitando, irmãos. Me perdoa, porque Deus está me levando por um caminho que Ele está me conduzindo. Não é mais tempo de nós estarmos brincando. É tempo de estarmos vigilantes e alertas. Porque maior é o que está em nós do que está neste mundo. E nós precisamos estar alerta, precisamos vigiar, precisamos estar como esses 3 jovens que não se intimidaram diante da imposição, da intimidação do rei. Eles não baixaram o teu preço, eles não ficaram com medo. E é isso que nós cristãos temos que ter dentro de nós. Nós não podemos estar com medo do amanhã. Nós não podemos estar com medo se vai dar certo ou não vai dar. Vai dar certo sim. O cristão não tem esse negócio se vai ou não vai. Vai dar. Porque Deus é maior. Pois agora, quando vocês ouvirem o som, olha aí, o rei dando tipo uma oportunidade. Sei, de repentemente o inimigo te afrontou, mas eu tenho uma palavra para você. Deus é maior. Deus está no comando de tudo. Fica tranquila, Jerusalém, o Senhor é contigo. Fica tranquila, o Senhor guarda. Você é menina dos olhos do Senhor. Eu poderia estar aqui fazendo muitas coisas, mas eu quero falar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Irmão, esteja alerta, estejam vigilantes, busque ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque a Bíblia diz que é para a gente buscar Ele a tempo e fora de tempo. Então, meu irmão, busque. E no versículo 17 podemos ver a confiança deles. Ou seja, diante das ameaças, das intimidações, eles viram para o rei e falam: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Tu tem ideia de 3 jovens chegar na cara de um rei e falar isso para ele diante de que eles não estavam se prostrando diante da estátua que ele tinha ordenado, irmãos? A pergunta é: e você, irmão? E nós? Às vezes, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no pé, primeira coisa que a gente fala: vou me afastar, vou sair. Nós estamos diante de 3 jovens que estavam prestes a morrer, e por eles falar o que eles falaram, o rei pergunta para ele: que Deus poderá salvar vocês? Vocês têm essa resposta no coração? De que Deus que pode salvar vocês? Eu tenho, graças a Deus. Vocês têm a convicção dentro do coração de vocês que Deus é o único que pode nos livrar de todo mal?
porque esses 3 jovens tinham. Por isso que nós estamos vendo agora aqui que eles se recusam diante de uma autoridade, de um inimigo poderoso, mas eles não baixam o preço. Não baixam o preço. Não vejo, mas creio. Eles não estavam vendo, mas estavam crendo que Deus podia livrar eles do que o rei quisesse fazer com eles. E às vezes, irmãos, eu fico assim, meu Deus, o Senhor me dá cada palavra, ô Jesus, mas a gente tem que obedecer. Às vezes a palavra não é como a gente quer, mas é o que a gente precisa ouvir. E no versículo 18, eles se recusam a adorar a estátua de ouro. Ou seja, eles não baixam o preço. E por eles ser fiéis ao Senhor, por eles não se intimidarem, por eles não se amedrontarem. E aqui eu quero falar para vocês, lembra disso, que há um Deus no céu que olhe por mim, que olhe por você e que ora por nós. E por eles não abaixar o preço, a Bíblia diz que eles foram pegos, pegaram eles, amarraram os pés dele, amarraram as mãos deles. Como não bastasse só jogar, ainda amarraram eles e jogaram eles dentro da fornalha. Fala comigo aqui. Se fosse você, irmão, se fosse você, como que você se sentiria? A mensagem, o tema é: não vejo, mas creio. Você precisa crer na tua cura. Você precisa crer no teu milagre. Você precisa crer no teu casamento restaurado. Você precisa crer na porta de emprego aberta. Você precisa crer na provisão do Senhor na tua vida. Você precisa crer que teu filho tem jeito sim, que teu sobrinho tem jeito sim. Você precisa crer. Precisamos crer, irmãos. Precisamos. Porque muitas pessoas lá fora estão precisando olhar para nós e ver essa fé. Porque muitos deles não lê a palavra, mas eles lê a nossa vida. Por isso o importante do nosso testemunho de vida. Porque o nosso testemunho pode e vai mudar a vida de muitas outras pessoas. E nós vamos ver isso aqui, a ponto desse rei reconhecer ao Deus do céu. Antes queria ser adorado, mas pela atitude desses 3 jovens, este rei mudou de opinião, mudou a ótica, mudou a visão. É assim que eu, você, nós temos que ser na vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, no nosso local de trabalho, na faculdade aonde estudamos, na rua aonde moramos. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma fé inabalável, e ver que nós verdadeiramente temos compromisso com o Senhor, que há uma vida melhor, que não importa as circunstâncias, não importa, porque o Senhor é fiel para nos guardar. E no versículo 25 podemos ver se cumpriu o que está escrito em Isaías
capítulo 43, versículo 2. Ou seja, se nós vamos olhar, esses rapazes viveram a palavra. Eles praticaram o que está escrito na palavra. Porque em Isaías está escrito assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão você em brasa. Eles sabiam disso. Eles confiaram nesta palavra. Quantas palavras você já recebeu na tua vida e que você ainda não deu crédito, e que você ainda não acreditou, e às vezes fica se perguntando por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Porque a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esses jovens viviam estudando a palavra, viviam meditando na palavra, e quando chegou o desafio diante deles, eles não se dobraram, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, e sabia que Deus era o único que podia dar o livramento a eles, e eles foram fiéis até o final. Se é para jogar a gente lá, joga. Se temos que ser jogado lá dentro, joga, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós cremos. Nós não estamos vendo Ele lá dentro, mas nós cremos que Ele vai estar conosco lá dentro. E é o que a palavra diz. Você pode estar lendo em casa, eu não quis ler, porque são 30 versículos, e eu estou resumindo aquilo que eu li. E isso muito me impactou, muito me chamou a atenção, porque são 3 jovens. E por que eles se livraram? Por que eles tiveram êxito? Por que o Senhor estava lá dentro com eles? Porque o Senhor foi o 4º homem da fornalha na vida deles. Porque eles leram, eles ouviram e começaram a praticar e botaram em prática. Porque eles não se dobraram. E assim temos que ser nós. Eu não vejo, eu não estou vendo a mudança do meu irmão, mas eu creio que ele vai mudar. Eu creio, porque Jesus é fiel. Eu creio. Nós precisamos ter essa confiança em Cristo. Nós precisamos acreditar que para Cristo nada é impossível. Ministério de Louvor pode subir, em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo, irmão, que lá tá tudo no controle. Então, nós estamos vendo aqui jovens que acreditaram, jovens que não viram, mas creram no tempo deles. E esse tema, ele para mim é muito propício, porque nós olhamos para o mundo e não conseguimos muitas das vezes enxergar que esse mundo vai mudar, mas nós precisamos crer que esse mundo vai mudar. Nós precisamos. Nós olhamos para o lado, isso aí não tem mais jeito. Nós precisamos crer que tem jeito sim, irmãos. Não vejo, mas creio. Cedraque, Mesaque e Abidnego, nessa noite, eles nos inspiram a crer, a acreditar e a confiar nesta palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. É esta palavra que nos livra das fornalhas da vida. Quantos livramentos que o Senhor já nos concedeu, que vimos e que não vimos, principalmente os que nós não vemos. É o que essa palavra está nos dizendo.
Nós precisamos entender, precisamos ter convicção dentro do nosso coração de que Cristo está no controle de tudo, que Ele pode todas as coisas. E no versículo 28, podemos ver Deus salvando esses 3 jovens. No versículo 28. O tema é: não vejo, mas creio. Mas eu acho interessante que essa atitude fez com que o rei, até as vendas dos olhos do rei caíssem. Então, se o rei não estava vendo, ele passou a enxergar que há um Deus no céu. E a pergunta é: por que você ainda não enxergou? Ou se você não está enxergando, por que você não crê que Ele está lá no céu, com as mãos estendidas para nós, de braços abertos, só esperando você clamar, você pedir o socorro dEle, para Ele intervir na tua vida, na tua casa e na tua família. E aqui eu quero fechar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que eu aprendo com esses 3 jovens. No versículo 6. Que diz que quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Não temas, meu irmão. Não temas, porque o Senhor é contigo. Deus te trouxe nesta noite para poder trazer à tua memória e a minha também a importância da fé na nossa vida. Tem 4 coisas que eu quero falar com vocês, que eu vejo que eu estou aqui para falar. Talvez você até vê mais. O Espírito Santo talvez vai até abrir mais. Mas tem 4 coisas inabaláveis aqui na vida desses 3 jovens. Primeiro, a fé que eles tinham em Deus. Segundo, a comunhão. A fé, podemos ver lá em Hebreus 11:1. Todo mundo já conhece muito bem esta palavra. Em segundo, a comunhão que os 3 tinham. Deixa eu falar para você. Procura ter comunhão com pessoas que te coloquem para cima. Procure ter comunhão com pessoas que pense igual a você. Procure ter comunhão com pessoas que servem o mesmo Deus que você serve. Procura ter comunhão com pessoas que te leve cada vez mais para a presença do Pai. Nesse versículo, nesse capítulo, nós não vemos Daniel aqui neste versículo, mas lá no primeiro nós vemos Daniel cuidando desses 3 jovens, separando. Então procure ter comunhão. Em terceiro, tenha paz. Podemos ver isso em João 14, versículo 1 ao 6. Não turbe o vosso coração. Você entrou com o coração nesta noite aqui entristecido, magoado? Não turbe o vosso coração pelo dia da manhã, irmãos. Creia somente que Deus é capaz. E Ele é capaz
de mudar o quadro, mudar a situação, mudar a história. Ele é capaz. Creia somente nisso. Creia somente que Ele é capaz. E saia daqui dizendo para você mesmo: eu preciso crer. Por mais que eu não estou vendo, mas eu preciso crer que as coisas vão mudar. E por último, em quarto, testemunho de vida. Esses 3 jovens tinham tudo isso: fé, comunhão, paz e testemunho de vida. São as armas que nós precisamos de ter com o Pai. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Nós precisamos crer. A fé te leva a crer. A fé te leva a ter confiança. A fé. A comunhão faz você sentir que você é forte, sim, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso tenha comunhão e paz. Tem que ter paz, né? Ser jogado dentro de uma fornalha com fogo aceso, você tem que estar com o teu coração muito tranquilo e confiar. Foi o que eles tiveram. E o testemunho que eles deram diante do rei e de todos que estavam ali. Nós não vamos se dobrar, nós não vamos adorar essa estátua, porque nós sabemos quem somos e sabemos que Ele é fiel para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar de todo mal. Podemos não estar vendo Ele lá dentro da fornalha, mas Ele está. Nós cremos que Ele está lá dentro. E a Bíblia diz que Nabucodonosor chamou os seus súditos e falou: não foram 3 que lançamos lá dentro? Mas tem 4. E um, como se fosse um anjo. Deixa eu te falar, o anjo do Senhor está passeando aqui, irmãos. O Senhor te trouxe nesta noite para te fortalecer, para fortalecer a tua fé, para que você venha ter mais comunhão com Ele, que você venha ter paz no teu coração, para que você venha dar um bom testemunho de vida lá fora, em nome de Jesus, amém?